Olá pessoal, cá estamos nós chegando, trazendo mais informações para vocês, deixando você sempre muito bem informado. Lembrando que hoje, dia 18 de setembro de 2023. E vamos nós aqui para matéria, para os comentários primeiro, né? Primeiro comentário, bota ele para fora. Comentou aqui, não duvide se a Janja concorrer a presidente em 2026 e ganhar. Olha, com essa turma não se duvida nada. Não sei se ela vai ganhar com votos, né? Mas com essa turma nada é. Né? Lula em Cuba defende ditadura e fala em controle das redes sociais, principalmente, né, com essa nova ideia, né, deles decidirem o que pode e o que não pode ser divulgado, né, se isso passar. Bom, valeu, meu amigo, vamos para a matéria agora. Olha só, gente. O assunto aqui é o julgamento, né, da inelegibilidade de Bolsonaro. Presta atenção. TSE julga nesta semana recurso de Bolsonaro contra a inelegibilidade. Bom, a gente já conhece muito bem a história, sabe, né, que Bolsonaro, né, foi tornado inelegível. E é engraçado, gente, porque assim, a gente olha para um país que fala tanto em democracia. Democracia é o quê, gente? Nada mais, nada menos do que a escolha do povo. É o primeiro presidente, é o primeiro homem na história que eu vejo ser tornado inelegível contra a vontade do povo. E o pior, sem nenhum crime de corrupção, sem nenhum crime de lavagem de dinheiro, sem nenhum crime de dano ao país. Fagundes, as joias. Qual foi o crime que Bolsonaro cometeu com as joias? Nenhum, né? É triste porque você vê a imprensa, ela sabe, tem conhecimento de duas leis e um decreto, né? Duas leis, um de Fernando Collor de Mello e uma lei do Michel Temer, e um decreto do Fernando Henrique Cardoso, né? Que não só autorizam a venda das joias, como no caso do Temer, né, discrimina o tipo de bem que pode ser vendido, né? E até a União pode comprar caso ela entenda que o bem tem um valor histórico, né? Inclusive entra até a questão do direito da herança, né, que fica para os filhos, os netos, enfim, né? Então você vê que o negócio não tem nenhum crime, né? Sonegação de impostos. Bom, até onde a gente sabe, a própria Receita Federal já comprovou isso, está lá, é porque a imprensa não mostra, e quando mostra né, rapidinho, a Receita Federal já concluiu que os bens, as joias não são passíveis de cobrança, né? Porque são presentes de chefe de Estado a chefe de Estado, não foi uma compra lá fora, né? Não foi um presente de uma pessoa civil, não. Né? Enfim, mas deixa pra lá, a gente não vai entrar nesse mérito não, né? Porque não adianta, tem gente que tem mente tapada, não adianta você insistir nessa questão, né? Enfim, Lula tá lá com um relógio Piaget, tem outros bens, né? Inclusive esse relógio aí nem cadastrado tá lá na União, nem tá. E Lula fala claramente que ganhou do presidente Jacques Chirac, né? Quer dizer, é estranho, né? O cara ganha um presente, fala que ganhou, não tá cadastrado e ninguém investiga, né? E depois é Bolsonaro o criminoso. Mas deixa pra lá. E aí a gente vê que, né, Bolsonaro é o primeiro cara que é condenado à inelegibilidade sem roubar o povo, né? Sem roubar o povo. E depois o TSE agora vai, né, fazer esse julgamento ali. Se não me engano, o trâmite é TSE, vai fazer essa análise, depois vai para o Supremo Tribunal Federal. Bom, gente, eu acho muito difícil o resultado do TSE ser diferente do primeiro resultado, né? O resultado vai ser o mesmo. Acredito eu que eles devem não mandar para o Supremo ou não autorizar ir para o Supremo, porque precisa que o TSE faça esse julgamento para depois ir para o TSE, se não me falha a memória, né? Eu acho muito difícil, né, tendo em vista que alguns dos ministros que julgam no TSE são os mesmos que julgam no Supremo, que é outro ponto que eu acho um erro grotesco no nosso judiciário. Mesmo os ministros em cortes diferentes, né? E geralmente são cortes que respondem à Suprema Corte. Então, no meu ponto de vista, os ministros do Supremo Tribunal Federal não poderiam pertencer a outras cortes.
né? Ou a outros tribunais. Não. Ministros do Supremo tinham que ser ministros do Supremo, justamente para poderem ter a isenção de julgar outras ações de outras cortes. Porque fica um negócio esquisito. Lá no TSE os caras dizem, não, vamos subir para o Supremo. Só que chegar lá, boa parte é as mesmas que estão lá. Quer dizer, não vai ter muita diferença, né? Fica um negócio meio estranho, né? Só para vocês terem uma ideia, o Brasil é um dos poucos, presta atenção, dos poucos países a terem uma Suprema Corte eleitoral, tá? Para quem não sabe, tem muita gente que acha que o TSE é algo comum nos países. Não, gente. O Brasil é um dos poucos países a ter essa Suprema Corte e a gente já viu que esse tipo de corte, né? E a gente já viu que a bagunça não foi das pequenas, não, né? Mas vamos entender a matéria para a gente ver como é que está a situação de Bolsonaro, o que vai acontecer, o trâmite, enfim. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos, na descrição tem chave Pix. Se você quer ser um colaborador, se você quer apoiar o nosso trabalho, eu convido você a dar uma forcinha ao canal Brasil Notícias. As nossas lives são todos os sábados, às 20 horas, 30 minutinhos, aqui o seu comentário ganha voz e no final da descrição, você já sabe, né? No final da descrição você vai encontrar links para as nossas redes sociais, Twitter, Trend, Instagram e muito mais. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, julga nesta semana, dia 22, o início do julgamento virtual do recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, contra a decisão que o tornou inelegível por 8 anos. Bolsonaro foi condenado por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. O caso será analisado no plenário virtual do TSE e o julgamento termina às 23h59 do dia 28 de setembro. O recurso foi apresentado ao próprio TSE pela defesa de Bolsonaro em agosto, após a Corte Eleitoral publicar o chamado acórdão do caso, resultante da decisão conjunta dos ministros. A defesa de Bolsonaro apresentou chamados embargos de declaração, um tipo de recurso que busca questionar pontos não suficientemente esclarecidos ou apontar omissões e contradições dentre os votos apresentados. Bolsonaro fica impedido de participar das eleições de 2024, 2026 e 2028. Em tese, estará apto a concorrer em 2030, por uma diferença de 4 dias. A inelegibilidade será contada a partir de 2 de outubro do ano passado. Tá aí a matéria, né? Agora, você vê que coisa interessante. Eu estava vendo, a Dilma está com um julgamento também sobre inelegibilidade, né? Que é para tornar ela inelegível justamente pelo impeachment dela. Aí é uma contradição que a gente não entende. A nossa justiça, ela vive numa contradição que a gente não entende. Você pega, por exemplo, Dilma Rousseff, ela foi empichada, mas o processo dela foi separado. Eu nunca vi isso, foi separado. Ela foi empichada, condenada, perdeu o mandato, mas manteve a elegibilidade. Agora, essa questão está sendo trazida de volta. E nós estamos vendo os ministros votando pela elegibilidade de Dilma. Agora tem uma história aí, de que querem, no Supremo Tribunal Federal, pedir que Dilma seja simbolicamente, tenha um mandato de volta simbolicamente, como se ela não tivesse cometido os crimes. E aí, gente, nós temos outro problema, porque o Supremo Tribunal Federal, novamente, e aí a gente começa a perceber que o problema não está nas instâncias abaixo, porque a gente já tem o caso da Lava Jato, que foi homologado pelo próprio Supremo, que hoje também derrubou, o Toffoli derrubou a decisão, anulou as provas, e é engraçado que o mesmo Supremo que anulou é o mesmo que homologou, que validou. Não dá para nós entender isso. E acontece a mesma coisa nesse caso da Dilma. É o mesmo Supremo Tribunal Federal que deu o aval para o impeachment naquela época, tudo com supervisão e tudo. Não sei se era o Fachin, não sei, estou lembrando quem era que fazia naquele momento a relatoria. E aí, o que acontece? Houve o impeachment, tudo avalizado pelo Supremo Tribunal Federal. No entanto, agora estão com uma história aí de derrubar essa decisão, anular a decisão do Congresso, que foi baseada com o Supremo, junto com o Supremo,
né? E aí, simbolicamente, devolver o mandato de Dilma. Olha que absurdo que a gente está vivendo no Brasil, né? É o mesmo Supremo que diz não lá atrás, é o mesmo que agora quer mudar as regras. Mas aí vamos manter Bolsonaro, vamos tornar Bolsonaro inelegível. Você vê, Dilma comete crimes. Lula, vira presidente, volta, né, depois de ser preso e tudo. A outra, com o mesmo aval do Supremo, agora querem... Não dá pra gente entender não, né? E o Supremo tá votando contra a inelegibilidade. Rosa Weber, se me falhar a memória, votou contra a inelegibilidade de Dilma Rousseff. Então, parece que o quesito para se manter elegível é corrupção. Parece que o quesito para você se manter elegível no Brasil é ser corrupto. Se você não for corrupto, aí você corre o risco de ser condenado a uma inelegibilidade. Porque essa é a mensagem que, infelizmente, o Supremo tem passado para a gente. Eu não sei, posso estar errado, né, no meu julgamento. Comentários para a gente finalizar a matéria. Maria Auxiliadora, minha amiga, bom dia. Boa tarde, ela colocou aqui. Os petistas não enxergam ou não sabem o que é isso, comentou ela no vídeo. Lula em Cuba defende ditadura e fala em controle das redes sociais. É porque eles estão tão ávidos pelo poder, sabe? Tão cegos para ver Lula ganhando espaço. É aquela velha história. Os fins justificam os meios, né? Só que o que eles não sabem é que o fim não é coisa boa, não. Quando chegar nesse fim, Deus ajude que nós não cheguemos nesse tal fim, a chibata vai estralar em quem ajudou e em quem não ajudou. Aí é que eles vão entender o que é, de fato, a esquerda, né? Elaine Rodrigues Soares, boa tarde, Deus lhe abençoe. Obrigado, Elaine. Elaine Rodrigues Soares, marcar aqui, né? Lula em Cuba defende ditadura e fala em controle das redes sociais. Marcar aqui o comentário, obrigado. Tá aqui. Valeu, minha amiga, obrigado pelo comentário, né? Marcar aqui, prontinho. Tá aí, gente. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Fui!